Pessoal, tudo bem com vocês? Tudo em paz? Comigo tudo bem, graças a Deus. Gente, há alguns dias atrás eu fiz um vídeo começando a fazer um doce de casca de maracujá cristalizado. O maracujá doce, ele tem uma casca bem grossa e possibilita a gente fazer uso dela, né? Para doce, para compota, para geleia, para doce cristalizado, né? E eu decidi fazer um doce cristalizado da polpa do maracujá doce. Pois bem, eu fiz um vídeo mostrando o começo, né, do processo, como que eu iria fazer aquele doce. Aí, pessoal, eu fiz 3 vídeos, né, em dias alternados, né, o primeiro, né, que é o último que está no canal, dali um dia depois, né, no dia seguinte, parece que eu fiz mais um, e quando eu terminei o doce, eu fiz mais um. Aí, pessoal, só que é o seguinte, eu cismei que eu tenho que aprender edição, né, pelo menos alguma coisa. Não digo aprender edição, né, ser expert em edição, nada disso. Mas pelo menos o básico, né, aquelas coisinhas básicas que é bom a gente saber, né, pra gente usar nos vídeos, dar uma melhoradinha, ter um aspecto melhor, né. Só que é o seguinte, chegou na hora de juntar esses 3 vídeos, eu não sei o que eu aprontei, que os dois últimos sumiram. Eu excluí, não sei como, acho que eu pensei que estava fazendo de uma maneira certa, mas eu estava fazendo errado. Então, em vez deles ficarem inclusos num só, eu acabei separando e excluindo. Acho que foi isso que aconteceu. E outra possibilidade também é a memória, né? Que a memória vai enchendo, por fim a gente tem que limpar, né? Dar uma esvaziada, limpar a memória para a gente conseguir gravar alguma coisa. E eu também acredito que uma das possibilidades é eu ter limpado a memória. E eu limpar a memória, eu limpei também esses vídeos que ainda não estavam editados, né? O primeiro não, o primeiro já estava até no canal, mas os outros 2 não. Então eu também acho que talvez possa ser isso também, na hora de limpar a memória, desocupar espaço na memória, eu tenha limpado, né, a câmera e excluir os vídeos, né, sem querer. Pode ser também. Então, pessoal, eu terminei o doce, né? Ele tá aqui, olha o barulhinho dele. Ele tá cristalizado, é o doce de casca de maracujá doce. Ele ficou pronto, né? Eu deixei, pessoal. Ele ficou uns 3 dias no sol, para ficar com esse aspecto assim bem sequinho, né? Olha, bem sequinho. Ele ficou muito gostoso, né? Um cheiro delicioso de maracujá e macio por dentro. Nossa, ficou maravilhoso. Porque das outras vezes que eu tive maracujá, né? Eu já fiz em calda, né? Acho que foi só em calda que eu fiz. Acho que foi só em calda, né? Eu não me lembro de ter feito de outra maneira. E desta vez eu resolvi fazer ele cristalizado. Então, pessoal, olha, ele tá super macinho, ó, por dentro, super macio e bem crocante por fora. Gente, ficou muito bom mesmo. Então o processo foi o seguinte, eu vou explicar rapidinho como que eu fiz para ele chegar neste ponto assim, aqui. No vídeo que está no canal, né, no último, eu terminei o vídeo tirando aquela película que tem dentro do maracujá, né? Quando a gente tira a semente dele,
entre a semente e a polpa tem uma película. Aquela película a gente deve tirar. E eu tirei, né, depois de cortar ele, acho que em quatro partes, eu tirei toda aquela película. Depois de tirar a película, eu cortei ele em tirinhas, né, para ele ficar assim, desse tamanhinho assim. Cortei em tirinhas. Levei ao fogo para ele cozinhar primeiro. Ele cozinhou primeiro sem o açúcar, mas não deixei ele cozinhar muito para não desmanchar, porque a casca do maracujá ela é bem macinha, ela não é uma casca dura, né? Ela é dura por fora, mas depois daquela primeira casquinha, né, que a gente tira também, ela é macinha. Então eu não deixei cozinhar muito tempo e coloquei o açúcar, né? Coloquei o açúcar. Gente, eu não vou lembrar a medida porque eu faço realmente sem medida, né? Coloquei o açúcar, experimentei, deixei ele cozinhar primeiro com pouco açúcar para o açúcar entrar bem nele, né? No doce. E dali um tempinho eu coloquei o restante do açúcar que eu ia colocar. Aí ele apurou, né? Foi cozinhando, acabando de cozinhar, e foi aquela calda, né? Que se formou, foi secando, né? Foi secando, e a partir daí eu não mexi mais. Eu deixei ele, quer dizer, eu não parei de mexer mais, né? Falei errado, não parei de mexer mais, porque senão ia queimar. Então, com a colher de pau, eu fui tirando das bordas, né? Mexendo ali certinho, para ele não grudar. Quando ele estava praticamente seco, eu peguei uma peneirinha que eu tenho, coloquei em cima de uma vasilha, uma tigela, e despejei o doce, né? Ali ele ficou, gente, até ele esfriar, né? Ele escorreu tudo que tinha de escorrer, esfriou, né? Depois que eu vi que ele estava bem friozinho, bem frio, eu coloquei numa forma, eu peguei uma forma grande de alumínio que eu tenho, tá vendo? Ó, peguei a maior forma que eu tenho, que é essa aqui, é uma forma bem grande. Eu polvilhei açúcar, né? No fundo dela, né? Depois de ver se ela estava bem sequinha, polvilhei açúcar e fui pegando o doce, gente, pedacinho por pedacinho, e colocando separadamente um do outro, né? Para eles não grudarem, né? Então, coloquei assim, bem assim, separados, né? Por isso que eu coloquei na forma maior, para que tivesse espaço, né? Aí coloquei todos eles assim, separadinhos. Aí peguei o açúcar novamente e joguei mais açúcar por cima. E não mexi, né? Do jeito que eu fiz isso, o sol estava bem quente, eu já coloquei direto no sol. Direto no sol. Então ele já ficou ali umas 2 horas, 2 horas e meia, mais ou menos. Enquanto o sol estava bem quente, eu deixei ali. Quando eu fui recolher, ele tinha juntado, o sol estava muito quente, ele juntou uma caldinha, né? Ele ainda tinha líquido dentro dele, ele juntou uma caldinha. Eu tirei, né? Deixei escorrer um pouco, né? Cheguei bem pra cá o doce, né? E deixei aquela caldinha escorrer. Tirei, coloquei em outra vasilha, para não misturar novamente com aquela calda. Coloquei em outra vasilha e outra forma, né? Não foi a mesma, coloquei em outra forma. No outro dia eu voltei com ele pro sol, certo? Assim, esparramadinho. E fui assim, toda hora eu chegava lá, mexia nele, né? Para ele ir secando por igual. E não coloquei mais açúcar, né? Não coloquei mais não. Foi só aquele mesmo. E assim eu fiz, gente, durante uns 3 dias, até eu ver que ele estava bem sequinho, com esse barulhinho aqui, ó. Olha que ele está com esse barulhinho, é porque ele já cristalizou, né? Então aqui eu posso deixar no vidro, que ele não vai estragar, não preciso colocar na geladeira, não preciso
numa embalagem especial, nada disso. O próprio açúcar já é o conservante e o doce, né? Foi feito só com açúcar, não coloquei mais nada. E vai deixar ele conservado aqui por um bom tempo, tá bom, gente? Então esse aqui é o resultado do doce, né? Eu gostaria de ter mostrado os 2 vídeos, né? O processo que eu estava fazendo, mas infelizmente aconteceu tudo aquilo que eu já falei. Então esse aqui foi o resultado, ó. Eu acho que a capa do vídeo, desse último vídeo, eu mostrei já ele sim, já pronto. Acho que eu já mostrei ele pronto, sim. Mas eu falei, não, eu vou ter que fazer um outro explicando como que foi o processo do feitio desse doce de casca de maracujá cristalizado. Gente, então eu agradeço muito a atenção de todos vocês. Não esqueça do joinha e compartilhe.